Uma boa noite a todos. Falamos aqui de Volta Redonda, através das redes sociais, do grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, para mais uma live desta noite. A nossa convidada de hoje é a Neuza Amélia. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom, Neuza? Obrigada, muito obrigada, Valmir. Agradeço imensamente esse carinho de vocês. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Participando a todos, né, que nós faremos a nossa live, porventura aqueles que não conseguirem acompanhar conosco ao vivo, amanhã ela estará disponível, né, no nosso canal do YouTube. Nós temos também o nosso Instagram do GAEB e no Facebook. Então, quem porventura, né, não conseguir assistir agora, amanhã já estará disponível a todos. Eu vou começar aqui fazendo a leitura de abertura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a lição de número 59. O título dela é Palavras da Vida Eterna. É psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, tá bom? O livro Fonte Viva. O título é Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna? Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e te consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, juntas das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do céu imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Refere-se ao planeta como sendo nosso lar e a humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para os mais altos e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia
e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Bem forte, bem esclarecedora, né? Então, que nós possamos refletir através dessa lição de abertura, junto com o estudo que será ministrado daqui a pouco, com certeza, no final, nós estaremos bem esclarecidos. Queria convidar a todos agora para que possamos fazer a nossa prece, que a gente possa relaxar-nos no aconchego dos nossos lares e levar o nosso pensamento ao nosso Criador. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, estamos aqui mais uma vez, através das redes sociais, reunidos em seu nome, para divulgarmos a doutrina espírita. Pedimos neste momento a Ti, Pai, toda a intuição necessária, a nossa irmã Neuza, que se dispôs a estar aqui conosco para ministrar o estudo que trará daqui a pouco. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade, por tudo que o Senhor nos tem nos concedido, no bom andamento da nossa casa, da nossa vida, do nosso convívio diário. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais, para que eles possam estar harmonizando o ambiente, levando a paz, a tranquilidade, o amor, a fraternidade, para que possamos ter, Pai, um bom convívio diário com todos aqueles que nos cercam nessa caminhada, nesta vida, nesse mundo de prova e expiação. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja ela qual for, que cada um deles sejam amparados, sejam tratados, e que possamos, através dos estudos da noite de hoje, estarmos mais esclarecidos um pouco sobre a nossa doutrina. Sendo assim, Pai, pedimos a Ti, a toda a espiritualidade de luz, os nossos anjos guardiães e protetores, ao nosso Mestre Jesus, a permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Neuza, fica à vontade, daqui a pouco eu volto. Tá ok. Obrigada, Valmir. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Obrigada ao Cleverson, que nos fez esse convite tão amoroso. E, como sempre, eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, o nosso mestre querido. Agradeço a Eurípides Barçanufo, nosso amigo de todas as horas, companheiro de Jesus, trabalhador da sua seara, que é o mentor espiritual desta casa, do grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, esta casa que recebe o seu nome, que Eurípides nos abençoe, nos intua nesta noite, para que possamos trazer o melhor entendimento para esse tema tão importante. Meu nome, como vocês já sabem, é Neuza Amélia. Eu estou hoje em Barra Mansa, aqui pertinho de Volta Redonda, mas eu resido e trabalho em Maceió, lá no estado de Alagoas. Trabalho na Rádio Brasil Espírita, a qual convido a todos vocês para conhecê-la. É uma rádio que tem programação 24 horas no ar. Começamos às 8h30 da manhã com o Evangelho no Lar e seguimos até o outro dia com o nosso Evangelho no Lar também. Então, Evangelho no Lar todos os dias, às 8h30 da manhã, na Rádio e TV Brasil Espírita. Se vocês quiserem visitar o nosso site, eu vou encaminhar para o... esqueci o nome dele agora, mas não tem problema. Valmir, vou encaminhar para o Valmir e para o Cleverson todo o endereço. Nosso site é www.radiobrasilespírita.com.br.
radiobrasilespírita.com.br. Faça uma visitinha lá, vocês vão ver como é muito legal. Vocês vão gostar do que vocês vão assistir. E lá também nós temos a possibilidade de baixar o aplicativo para o celular. E vocês podem baixar para iOS e Android. Tudo lá no nosso site. Mas eu mando todos os endereços pelo Valmir e pelo Cleverson. Combinado. Então, agradecida que estou, vamos iniciar com a nossa reflexão da noite de hoje. Por que sofremos? Essa é uma pergunta que nós fazemos constantemente, né? Para todos os momentos, né? Vamos voltar, deixe-me voltar aqui, porque ele deu uma andada muito bem. Por que sofremos? É um questionamento que todos nós fazemos desde a antiguidade. A condição humana caminha lado a lado com o sofrimento. Nós sofremos desde as nossas origens, desde que fomos criados simples e ignorantes. Então, o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Inúmeras respostas foram dadas para explicar esse fenômeno. A religião, a filosofia, a ciência, que em suas variadas escolas e vertentes apresentaram propostas e convicções diversas com uma tentativa. A tentativa de esclarecer e minimizar a intensidade desse questionamento que não nos abandona. Por que nós sofremos? E aí, eu pesquisando a respeito do tema, eu encontrei este artigo muito interessante a respeito de Buda, que foi um espírito iluminado que veio ao mundo para trazer o conhecimento de amor, de paz, de fraternidade, como Jesus solicitava. Ele é um trabalhador do Cristo. E séculos antes do Cristo vir ao mundo, este espírito, Siddhartha Gautama, que era o seu nome, que mais tarde se tornaria Buda, o Iluminado, especialmente após deixar a vida cercada de luxo no palácio em que vivia, ele deparou-se com a realidade do sofrimento, a realidade da vida. Ele desistiu de viver no seu palácio, cercado de todas as benesses, de todas as qualidades possíveis, e se aventurou a conhecer lá fora a beleza da sua esposa, a beleza do seu filho pequeno, era contrastante com aquele sofrimento que ele viu lá fora. Então, ele, ao atingir o estágio de iluminação, conforme as narrativas biográficas que nós procuramos, ele estabeleceu suas 4 nobres verdades. Ele descobriu, nesse período que ele procurou se conhecer o mundo
conhecer o sofrimento, ele descobriu 4 verdades. E a primeira delas é essa aqui. Todos os seres estão sujeitos ao sofrimento. Ele vivia num palácio cercado de lindezas, de riquezas, de belezas sem par. Tinha do bom e do melhor. E quando ele chegou lá fora, ele percebeu que a realidade da vida era outra. Todos os seres estão sujeitos ao sofrimento. Velhice, doença, morte, insatisfação. Geralmente, nós nunca estamos satisfeitos com as coisas que nós temos. E ele continuou a procurar mais respostas. E a segunda verdade é que o sofrimento surge de causas. A gente sofre por alguma causa. Quem não gostaria de ter uma lâmpada maravilhosa que pudesse esfregar e que aparecesse um gênio milagroso e que satisfizesse todos os nossos desejos? Quem não gostaria? Não é? Cobiça é outra causa do nosso sofrimento. Nós desejarmos as coisas dos outros, nós olharmos para os outros com inveja. Quando nós não conseguimos conquistar aquilo que o outro conquistou, nós somos tomados de raiva. E isso também nos faz sofrer. E a ignorância. Quando nós não temos conhecimento das coisas que nos rodeiam. Nós estamos aqui tratando não da ignorância que nós procuramos minimizar nos bancos escolares, mas é a ignorância sobre a vida, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, sobre tudo que nos acontece. E quando, às vezes, nós somos tomados por alguma novidade e que aquilo nos choca porque nós não conhecemos, o que nós fazemos? Enterramos a cabeça na areia, como o avestruz. Nós procuramos nos esconder porque aquilo vai passar. Se eu não estou vendo, se eu não estou escutando, aquilo não me atinge. Mas não é bem assim. É aquele comportamento que nós, às vezes, temos diante dos problemas das outras pessoas. Ah, isso não é comigo, eu não tenho nada com isso, então que se dane, eu não quero saber. Não é meu parente, eu não quero saber. Não é meu filho que está sofrendo, eu não quero saber. E a gente foge da realidade da vida. É uma causa do sofrimento. Outra causa, a terceira, Buda descobriu que ao eliminarmos as causas, o sofrimento ele é eliminado também. Ele cessa. Quarto, ele descobre que, se seguirmos por esses 8 caminhos, o sofrimento e as suas causas serão eliminadas. Que caminhos são esses? Primeiro caminho,
a compreensão correta. Termos compreensão da vida e das coisas de forma correta. O segundo, mantermos o pensamento correto das coisas, das situações, das pessoas. Terceiro, usarmos a palavra correta. E aqui cabe um questionamento para todos nós. Será que estamos utilizando nossas palavras de forma correta? O quarto caminho, a ação correta. Que ação correta seria essa? Agirmos sempre no bem, tendo boas atitudes, bons estímulos darmos aos outros, incentivarmos o outro a crescer. O quinto caminho, modo de vida correto. Será que a nossa vida, nosso modo de viver está correto? Está de acordo com os ensinamentos que nós recebemos de Jesus? Buda descobre que se tivermos esse modo de vida perfeito, correto, dentro da moral, dentro da ética, nós não acumulamos sofrimentos e nem atraímos sofrimentos para nós. Sexto, esforço correto. Mais um questionamento para nós. Nós estamos despendendo os nossos esforços corretamente? Estamos nos esforçando para conseguirmos aquilo que realmente é válido, é lícito, é bom, é honesto e nos fará crescer espiritualmente? Pontinho de interrogação para nós. Atenção correta. Para onde está voltada a nossa atenção? Nós estamos tendo um direcionamento correto para a nossa atenção. E a oitava, concentração correta. Nós estamos nos concentrando naquilo que realmente nos traz valores morais, nos faz crescer, alimenta nossa alma. Nos concentramos no bem, no amor, na verdade, na luz. Então, Buda, lá, séculos antes de Cristo vir ao mundo, descobre que se eliminarmos as causas, o nosso sofrimento desaparece. E ele descobre também o caminho correto para que a gente possa eliminar essas causas. Estamos seguindo isso que está aí ensinado por Buda? Acredito que não, porque nós ainda temos sofrido muito. O sofrimento ainda faz parte da vida de todos nós. Aí eu fui procurar um paralelo entre essa proposta de Buda com as doutrinas psicológicas e o espiritismo. E eu encontrei nesse livro do Divaldo Pereira Franco uma mensagem de Joana de Ângeles que é uma mensagem
aprofundada no estudo do sofrimento. Vamos ver o que Joana nos traz. De acordo com ela, então, muitas vezes o sofrimento é resultado das próprias aflições que ele proporciona. Nós sofremos e ficamos muito mais aflitos por conta dessas aflições. É o sofrimento do sofrimento, nos diz Joana. Que sofrimento é esse do sofrimento? E ela nos esclarece que algumas pessoas têm pouca resistência ao desconforto, às dores, às doenças, às coisas que acontecem em suas vidas. E, nesse sentido, Joana explica que a própria estrutura física e emocional dessa criatura responde pela intensidade do sofrimento. É o sofrimento do sofrimento. Quando nós estamos com dor de dente, nós sofremos pra caramba. Mas tem pessoas que só pelo fato de pensarem que precisam ir ao dentista, sofrem muito mais ainda. Então, é o sofrimento do sofrimento. Já fica com aquele pensamento negativo de que vai doer, de que vai ser ruim, de que vai... E a gente sofre muito mais do que se fôssemos normalmente ao dentista e resolvêssemos o problema. Agora, tem criaturas que suportam tranquilamente as dores, os problemas, e parece que nada os atinge, mesmo passando por problemas sérios, tendo dores imensas. Então, Joana nos esclarece que é da própria física, não é? Da nossa constituição física, isso, da nossa constituição emocional. Isso vai fazer com que nós aumentemos esse sofrimento que nos atinge. Outra coisa que Joana nos diz: existe o sofrimento da impermanência. Olha só. Esse sofrimento resulta da ilusão que nós temos a respeito da vida e da realidade material que nos acompanha. E essa figura nos mostra exatamente isso. Quantas vezes nós enxergamos a realidade da vida de forma ilusória? É uma ilusão. Nós fantasiamos e começamos a viver aquela fantasia, fugindo da realidade material que nos acompanha. Tudo é impermanente. Nós achamos que nós vamos levar tudo conosco depois que nós deixarmos o corpo físico. E nem acreditamos, muitas vezes, as pessoas, não é? Porque nós, espíritas, já acreditamos que existe a vida após a morte. Mas muitas pessoas acreditam no vazio. Ah, vai acabar tudo mesmo. Mas tem outras também que vivem apegadas à matéria, pensando que tudo que eles possuem aqui continuarão com eles do outro lado. Então, esse ego imaturo,
que nos faz acreditar que nós somos possuidores desses bens, desses tesouros físicos, né? Quase sempre nos leva a uma ilusão na busca de recursos externos. Nós estamos muito preocupados em conquistarmos esses recursos externos e sofremos, porque tudo na vida terrena tem condição de transitoriedade. Tudo passa, tudo acaba, nada é permanente. E quantas pessoas vivem aprisionadas, amarradas a esses bens? Quantos espíritos são socorridos nas reuniões mediúnicas que sofrem porque outras pessoas estão usufruindo dos seus bens materiais? Ele vê e pensa que tudo aquilo ainda lhe pertence. E ele sofre, porque na condição de desencarnado, ele não pode mais interagir com aquela matéria que ele deixou quando deixou o corpo físico. Essa imagem do tio Patinhas que aí está demonstra exatamente isso. As pessoas estão agarradas à matéria, se aprisionam à matéria, se sentem os melhores. Dentro de suas cabecinhas, o juízo só é voltado para a conquista de bens materiais. Mas tudo tem condição de transitoriedade. E nesse ponto, ressalta-se a necessidade do aprendizado, do desapego. É o que Joana de Ângeles nos recomenda. As pessoas que só pensam em angariar, amealhar fortuna, estão presos ao dinheiro. Quantas só pensam na aquisição de coisas? Outras querem conservar a juventude a qualquer preço. Mas tudo passa, é transitório. O envelhecimento vai chegar para todos nós. Egoísmo que nos faz pensar que somos donos de tudo e não emprestamos, não doamos, não queremos que ninguém faça parte conosco. Joana nos recomenda também que nos desapeguemos das pessoas, dos nossos entes queridos, que os amemos, que nos dediquemos a eles, mas que entendamos que eles são espíritos e são individualidades, têm a sua própria vida, a sua própria caminhada. E muitas vezes essa caminhada é interrompida no meio do caminho e nós nos sentimos sozinhos. Somos afastados momentaneamente e não compreendemos esta separação. E aí nós sofremos. Quantas pessoas pensam que os outros são sua propriedade? Quantos homens assassinam esposas, namoradas, noivas, que desejam terminar o relacionamento e eles, então, se julgam donos daquela mulher ou daquele homem, porque isso também acontece
com algumas mulheres que se julgam donas dos filhos, dos maridos, dos namorados e entram num desvario total. Precisamos aprender o desapego. E para isso a gente precisa treinar para entender o significado verdadeiro das coisas, das pessoas que convivem conosco, que caminham conosco, para não aumentarmos o nosso sofrimento. Eles estão conosco, mas não são nossa propriedade. Nada é nosso. Nem o nosso próprio corpo físico é nosso. Por mais longa que seja a nossa existência, um dia o corpo físico se desintegrará, envelhecerá. E nós temos que aceitar, compreender e conviver com esse envelhecimento. E quando nós treinamos o desapego, nós sofremos menos. Sofremos menos. Porque compreendemos que tudo muda toda hora. Ontem eu não tinha determinadas rugas no meu rosto. Hoje já me apareceram mais umas 3. E daí a pessoa se revolta, enlouquece e parte para aquela jornada de tentar dissimular, de tentar acabar com isso. Mas não tem como. A gente faz o que é possível, mas daqui a pouco elas voltam, porque é natural. É válido tentarmos mudar um pouco, né? Cuidarmos da nossa aparência? Lógico que é, mas com equilíbrio e com entendimento que nós vamos envelhecer, faz parte da vida. Tudo que está ao nosso redor vai se desintegrar no momento. E a gente tem que entender. Além desses sofrimentos que nós vimos, que Joana nos fala tão bem nessa obra, existe o sofrimento dos condicionamentos que foram ocasionados pelo aprendizado inadequado a respeito da vida e do seu significado. Nós fomos informados erroneamente a respeito da vida, a respeito do significado da vida. E então nós vivemos uma vida de ilusão. E nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Abraçamos ideias pessimistas, as pessoas falam, a gente acredita, não vai buscar a solução por nós mesmos, não raciocinamos, não pensamos, não avaliamos por nós. E essas crenças, sem nenhum sentido, muitas vezes elas são responsáveis por direcionarem as nossas vidas. E isso, em vez, muitas vezes, sem nos ocuparmos do nosso mundo interno. Vivemos um mundo ilusório, um mundo externo. Valorizamos o exterior e nos esquecemos de valorizar o nosso mundo interior, que é o único que se manterá e prosseguirá conosco, além da vida física. Como eu sou de verdade por dentro, as conquistas do espírito, as conquistas no bem, no amor, o conhecimento das verdades
que irão nos libertar. Esses condicionamentos errados, errôneos, eles respondem por grande parte dos sofrimentos que nos atingem. É o medo, é a raiva, é a insegurança. É aquela da Maria vai com as outras. Ah, tá tudo bem, deixa correr. Aquela que não acredita em ninguém, que acha que é dona de tudo, dona da sua vida, do seu corpo, do seu pensamento, e que nada vai modificar a sua ação. E aí ela sofre, porque a vida não é assim. A vida traz de volta o resultado das ações, das escolhas de outras existências. As escolhas que fizemos no passado, as ações que executamos no passado, hoje o resultado nos acompanha. E nesse aspecto nos chama a atenção Joana de Ângeles. O sofrimento de hoje pode ser consequência da má utilização dos recursos vitais lá de trás. Nós não fizemos as melhores escolhas, fomos extravagantes, nos excedemos na bebida, no sexo, às vezes no próprio trabalho, para conquistar cada vez mais bens materiais. E a gente traz essa carga de responsabilidade conosco. Essas escolhas que fizemos lá atrás, nós hoje estamos colhendo desse plantio. Se plantamos, vamos colher. E não se trata de pensarmos que Deus está nos castigando, porque não é. É a nossa própria consciência que nos impele a nos reconectarmos com a verdade, com aquilo que é correto, a desfazermos os imbróglios que fizemos lá atrás. É a forma que a vida encontra, na sua sabedoria, de nos convocar ao reequilíbrio de nós mesmos, para que a gente possa fazer uma escolha equilibrada hoje. Escolhermos sabiamente hoje, porque a gente sabe que se nós escolhermos de forma equivocada hoje, nós colheremos no futuro muitos sofrimentos. Então, para que a gente não sofra amanhã, que façamos melhores escolhas hoje, escolhas mais sábias, baseado no que hoje nós estamos sofrendo. Porque nós sabemos que ontem nós colhemos hoje. Nós plantamos tempestades para colhermos hoje. Não adianta a gente pensar que deseja colher lindas flores se nós hoje só plantamos espinhos. Tudo o que fizemos no passado, hoje nós estamos vivenciando o resultado dessa semeadura. Então, se quisermos ser felizes, nós precisamos fazer a diferença. Se não quisermos sofrer amanhã, que hoje a gente plante amor, solidariedade, benevolência, caridade, esperança nos corações, alegria de viver.
que proporcionemos felicidade a todos, mesmo que a gente não consiga, mas que a gente se esforce para que isso aconteça. É esse o nosso dever. E ela ainda nos chama a atenção que no campo físico e emocional, nós podemos fazer a manutenção de uma vida saudável. Como? Praticando exercícios físicos, para que a gente tenha um corpo material saudável, uma vida de bem-estar, na medida do possível. Que nós procuremos a casa espírita ou qualquer templo religioso para nos reconectarmos com Deus. Se somos espíritas, que procuremos tomar o passe para reequilibrarmos nossas emoções, nossos sentimentos. Mesmo assim, se o sofrimento nos alcançar de forma inevitável, quanto maior for essa estrutura psicológica e espiritual que tivermos para lidarmos com essa realidade, menor será a sua intensidade. É por isso que existem pessoas que sofrem tanto, vivem uma vida de provações intensas, mas compreendem, aceitam, recebem isso e agradecem a Deus pela possibilidade de seguirem em frente, em paz, com a consciência tranquila. Nós somos responsáveis também por esse bem-estar e temos aí à nossa disposição tantas terapias que podem nos socorrer, inclusive a terapia do passe. E precisamos usar isso em nosso favor. E mesmo que sofrer não nos pareça uma opção, quem é que quer sofrer? Nenhum de nós, né? Mas qual será a nossa resposta se ele aparecer na nossa vida? O que responderemos a ele? É uma escolha que a gente pode fazer. Por isso que está lá no Evangelho o bem e o mal sofrer. Nós podemos escolher como sofrer. O sofrimento é inevitável? É. Então, vamos escolher como sofrer, como passar por ele, sem deixarmos que isso diminua a nossa confiança no futuro, a nossa confiança em Deus, que isso abata a nossa estrutura moral, psicológica. Vamos nos comportar de maneira a superarmos todo esse sofrimento que nos acontece. Porque vivemos num mundo de provas e expiações. É natural que o sofrimento caminhe lado a lado conosco. Mas como sofremos é que é o importante. E se inicialmente perguntamos, para iniciarmos essa nossa reflexão, por que nós sofremos? Agora, depois que entendemos tudo isso, e ao buscarmos um sentimento mais profundo na realidade do sofrimento que nos procura, que nos acolhe, que nos acompanha, nós perguntaremos: para que esse sofrimento me atinge? E nós receberemos a resposta. É algum dever de casa que nós esquecemos de complementar.
é alguma escolha equivocada que nós fizemos num passado distante ou hoje mesmo, aqui, nessa presente reencarnação. Basta procurarmos. Se pensarmos muito bem, nós descobriremos o porquê do nosso sofrimento. E Joana nos orienta que, se fizermos isso, nós estaremos buscando uma finalidade dentro dessa dinâmica do sofrimento. E cientes de que estamos trilhando a jornada a rumos que nos levarão à plenitude, nós acolheremos, entenderemos e tiraremos desses sofrimentos lições que ele, o sofrimento, nos traz. E vamos nos abater? Não. Seguiremos confiantes, dispostos a enfrentar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. Vão aparecer? Vão, porque eles fazem parte da nossa jornada. É normal. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, precisamos fazer desse sofrimento um aprendizado maior. Tirarmos as lições que ele está nos trazendo. Sigamos os 8 caminhos corretos, 8 caminhos corretos de Buda, que não tem absolutamente nada fora do ensinamento de Jesus. Foi isso mesmo que ele queria que Buda trouxesse para nós, para que desde aqueles séculos atrás nós tivéssemos esse entendimento, para quando ele aqui chegasse, nós o entendêssemos melhor, nós compreendêssemos os seus ensinamentos. Compreensão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta, modo de vida correto, esforço no bem, que é o esforço correto, atenção correta, atenção naquilo que nós precisamos fazer para conquistarmos a felicidade que nós tanto procuramos. Concentração correta, em que estamos concentrando os nossos esforços, os nossos pensamentos. Não tem nada fora do que a doutrina espírita nos ensina. E ela nos alerta ainda. Nada muda se você não mudar. Como é que eu quero que a minha vida mude e eu permaneça a mesma pessoa, com os meus defeitos, com os meus equívocos, fazendo as mesmas barbaridades que eu venho fazendo? Nada muda se a gente não mudar. Percebemos também que tudo desemboca no conhecimento de nós mesmos. Por quê? Como poderemos mudar se nós não soubermos o que em nós precisa de mudança? Que estejamos atentos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, para que isso seja um despertar de cada um de nós, que iniciemos hoje a mudança de nós mesmos,